Olá, eu sou Marcela Alves, psicóloga clínica, psicoterapeuta, psicomotricista e diretora técnica da WeCareOn. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a minha fala seja construtiva e traga bons insights para a vida de vocês. A WeCareOn.com é um site de psicologia e coaching online onde fazemos consultas e sessões por canais de vídeo e voz. Fazemos atendimentos em todo o mundo para pessoas que procuram profissionais em língua portuguesa e temos também profissionais bilíngues. Fazemos também consultas presenciais. Essas consultas acontecem em Portugal, onde estamos sediados. Eu, por exemplo, estou no Algarve, no sul de Portugal. E como vem, eu sou brasileira, estou em Portugal há 2 anos e meio, faço um doutorado em psicologia clínica, estudo a área do bem-estar e do florescimento psicológico. No Brasil, eu trabalhei como psicoterapeuta durante 9 anos. A minha formação de base é psicanalítica, então todo o meu trabalho como psicoterapeuta até chegar em Portugal foi muito orientado pela lógica psicanalítica, pela ideia de uma dimensão inconsciente na qual encontramos as razões para os nossos comportamentos, para as nossas escolhas. Isso é muito importante, sim. Muitas vezes não temos consciência daquilo que buscamos e muitas vezes precisamos perceber aquilo que dizemos e aquilo que fazemos e essas contradições. Mas o fundamental para mim, em termos da descoberta da psicologia positiva é exatamente a ideia de que o trabalho psicoterapêutico não é um trabalho voltado apenas para o alívio de sintomas ou a resolução de problemas, é também um trabalho em prol do crescimento psicológico. Essa é uma ideia muito importante dentro da psicologia positiva. A gente pode sempre ser melhor do que aquilo que a gente é hoje. A gente pode sempre desenvolver competências, forças, virtudes, habilidades. A gente pode sempre aprender com aquilo que a gente viveu. E essa é uma ideia interessante porque nos faz lembrar que o desenvolvimento não é algo que acontece só na infância e adolescência. A gente se desenvolve ao longo de toda a vida. A gente tem sempre a oportunidade de fazer diferente, de aprender, de adquirir novas virtudes. E desse ponto de vista, a psicologia clínica sai da ideia de que quando alguém vai ao psicólogo, está indo porque tem algum problema ou porque tem alguma doença mental. Era algo que até afugentava as pessoas desse pedido de ajuda. Muitas pessoas evitavam ir ao psicólogo por medo de imaginar o que os outros vão pensar, o que a minha família vai pensar, o que o meu trabalho vai dizer. Que repercussões isso vai ter na minha vida? As pessoas vão me estigmatizar. Quando hoje a gente sabe que a psicoterapia é uma oportunidade para o autoconhecimento. E é se autoconhecendo e se indagando sobre quem sou, o que quero, o que desejo e como busco aquilo que desejo, que a gente pode sim aprender e adquirir mais força e condição de saúde psicológica, porque a saúde psicológica, do ponto de vista da psicologia positiva, não é ausência de doença. Eu vou falar de um modelo de saúde psicológica que entende a saúde como florescimento, ou seja, todos nós podemos desabrochar, todos nós podemos viver uma vida colocando em prática todos os nossos potenciais. Então, para a gente florescer, a gente precisa ter emoções positivas, a gente precisa se sentir alegre, se sentir contente, sentir que a vida é satisfatória. Óbvio que nós somos humanos e, como eu disse, a gente não está se sentindo bem o tempo todo, mas predominantemente a gente avalia a nossa vida como algo bom. A gente sente que a gente, na maioria do tempo, se sente bem. Um outro aspecto importante do florescimento, do desabrochar, do viver a vida com toda a potencialidade, é o funcionar bem. E para funcionar bem, a gente precisa ter relações positivas, ou seja, a gente precisa ser capaz de cultivar relações de confiança e intimidade. A gente tem que ser capaz de estar nas relações de um modo inteiro, de um modo verdadeiro. A gente tem que ser capaz de ter envolvimento, ou seja, a gente tem que ser capaz de fazer as nossas atividades com dedicação, com afinco, com vontade. A gente tem que ser capaz de ver sentido e propósito na nossa vida, de sentir que a nossa vida vale a pena. E a gente tem que ser capaz de ter objetivos, ter um plano de vida que pode ser modificado, e essa flexibilidade é muito importante, porque muitas vezes a gente sofre pela falta de disponibilidade de rever alguns
planos e alguns objetivos que naquele momento não se adequam às circunstâncias atuais de vida, mas que a gente pode ultrapassar essas dificuldades revendo esse plano. Então, ter objetivos e alcançar esses objetivos, cumprir esses objetivos, ter uma sensação e uma percepção de progresso na vida é muito importante para que a gente esteja numa condição de florescimento. E eu pergunto a vocês, do ponto de vista do florescimento psicológico, da saúde psicológica, desse desabrochar, como é que vocês avaliam essas diferentes dimensões na vida de vocês? Vocês têm a sensação de que predominam emoções positivas no dia a dia de vocês? Vocês têm relações de confiança, de suporte na vida de vocês? Vocês se sentem envolvidos e dedicados àquilo que fazem? Sentem que a vida de vocês vale a pena, que tem um propósito, que tem um significado, e vocês percebem que vocês alcançam objetivos? Bem, se a resposta não for positiva, não se desespere, porque a maioria de nós, segundo as pesquisas científicas, não está em condição de florescimento. Pelo contrário, a minoria das pessoas está em condição de florescimento, o que é muito alarmante, não é? Porque a própria condição de florescimento nos permite estar numa melhor condição de saúde física, nos permite produzir mais, enfim, a nossa vida estaria muito melhor, tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida do ponto de vista social, do ponto de vista coletivo. Então, o que a gente pode fazer para desenvolver o florescimento? E essa é a parte muito construtiva da psicologia positiva. Que ao invés da gente focar nos problemas e no passado como situações em que a gente fica preso e que a gente fica a remoer, a gente olha para essas situações como oportunidades de aprendizagem e de crescimento. Ou seja, que forças e que características, que qualidades eu preciso desenvolver hoje para melhorar essas diferentes dimensões da minha vida. Segundo essa perspectiva, as dimensões que a gente precisa melhorar para a gente alcançar essa condição de florescimento são essas 5 principais dimensões que eu falei para vocês há pouco. Se quiserem tomar notas, emoções positivas, relações positivas, significado, realização e envolvimento. Essas são as 5 principais dimensões que nos levam a uma melhor condição de saúde psicológica, que nos levam ao florescimento psicológico. Então, vamos pensar um pouquinho. Eu vou dar um exemplo para vocês de um exercício de psicologia positiva que nos ajuda muito a desenvolver emoções positivas e relações positivas também. É o exercício das 3 bênçãos. A ideia é a seguinte, que nós, todos os dias à noite, antes de dormir, que a gente tire uns minutinhos, pegue um caderno, abra um arquivo no computador e registre 3 situações positivas que aconteceram na nossa vida naquele dia. Essas situações podem ser situações triviais, não precisam ser situações extraordinárias, podem ser simples situações, mas que a gente se sente cuidado, considerado, a gente sente que o outro teve um gesto de gentileza para com a gente. Pode ser alguém que cede um lugar no transporte público, pode ser um colega de trabalho que por empatia percebe que a gente está a precisar de ajuda e que se oferece para nos ajudar ou que contribui de alguma maneira para que o nosso trabalho seja facilitado. Pode ser alguém que se lembra de oferecer um cafezinho, pode ser alguém que traz um lanche, pode ser alguém que pergunta como você está. Quer dizer, são diferentes pequenos gestos que podem fazer muita diferença, que a gente podia ter chegado muito mal naquele dia, por exemplo, no trabalho, e aquela atitude mudou o nosso dia, fez a gente se sentir melhor, fez a gente se sentir valorizado, querido, mesmo que seja por alguns minutos. Porque dentro da perspectiva da psicologia positiva, a gente tem o hábito de olhar para aquilo que sempre corre mal, para aquilo que não é bom, para aquilo que nos faz sofrer. A gente não é treinado para olhar para as coisas boas que nos acontecem no nosso cotidiano, e a gente tem que ter muita atenção a esse aspecto. Então, pensando do ponto de vista psicoterapêutico, a primeira coisa é a gente conseguir, óbvio que falar dos nossos problemas e trabalhar os nossos problemas e as nossas dores, isso com certeza, principalmente lembrando que todas essas dores e todos esses problemas são uma fonte rica de aprendizagem e de crescimento, de desenvolvimento na vida, de amadurecimento, mas a gente precisa também treinar o foco para aquilo que é bom na nossa vida. A gente precisa ser capaz de reconhecer e valorizar, porque muitas vezes a gente reconhece, a gente sabe que aquilo aconteceu, mas a gente não dá valor.
E após uma semana de praticar esse exercício das 3 bênçãos, eu peço a vocês que pensem também uma outra dimensão desse exercício, que é não só aquilo que foi bom, aquilo que me fez sentir mais emoções positivas, mas em que medida eu também pratico essas atitudes na minha vida. Porque muitas vezes a gente fica e a gente chega em terapia culpando o outro, né? O outro é que devia ser diferente, o outro é que devia fazer, o outro é que devia pensar, o outro é que devia imaginar o que eu quero, o que eu sinto, o que eu desejo. E eu? O que eu posso fazer pela minha vida? O que eu posso fazer pelas minhas relações? Então, com esse exercício, a gente pode ter uma amostra variada de atitudes que a gente reconhece como positivas quando vem do outro, mas a gente tem a oportunidade de pensar, e nós fazemos essas atitudes, o que a gente pode fazer para contribuir para as nossas relações? As relações elas são enriquecidas pelas atitudes de todas as pessoas envolvidas. Não existe um único responsável pela relação positiva. E eu acho muito importante esclarecer isso aqui, porque quando a gente fala de relações positivas, a gente não está falando de algo que acontece sem que nada seja feito por isso. A gente precisa cultivar, a gente precisa cuidar, a gente precisa ser empático. E a gente, então, em tese, vai receber essas atitudes de volta também. Mas o que a gente vê é que as pessoas começam a se fechar e começam a criar uma série de preconceitos. Eu já sei o que o outro vai falar, eu já sei o que o outro vai pensar, eu já sei o que o outro vai fazer. E imagina quando dois têm essas mesmas crenças. Aí é que eles não se entendem nunca. E vamos pensar que quando a gente tem uma queixa, a gente está fazendo um pedido. Do mesmo jeito que olhar para os problemas é uma oportunidade para crescer e se desenvolver, escutar uma queixa, seja do marido, da mulher, do filho, do chefe, do colega, vamos pensar assim, se eu estou escutando uma queixa, se alguém está reclamando alguma coisa, é porque se alguém está pedindo alguma coisa. E o que é que está sendo colocado nesse pedido? O que é que eu percebo nesse pedido que diz respeito a mim e que eu posso fazer diferente para que essa queixa seja transformada numa oportunidade de transformar aquela situação numa situação melhor, numa situação mais saudável. Então, esses são exemplos muito interessantes para a gente pensar. Uma outra questão interessante também diz respeito a um outro exercício de psicologia positiva, que é um exercício de gratidão, né? Porque quando a gente recebe alguma coisa do outro gratuitamente, quando o outro faz algo por nós e a gente se sente grato a essa pessoa, é muito importante que a gente tenha consciência, né, dessa gratidão, desse papel que o outro teve importante na nossa vida. Porque isso é uma fonte, inclusive, de autoestima, porque se o outro gratuitamente vem e faz algo de bom por mim, se eu recebo isso como um gesto espontâneo, isso significa que eu tenho algum valor para essa pessoa e essa pessoa, portanto, vai adquirir um valor na minha vida. E o exercício é a gente escrever uma carta de gratidão para alguém que a gente se sente grato. Depois, se for possível, a gente telefona para essa pessoa, a gente marca um encontro e a gente lê essa carta para essa pessoa e depois a gente conversa sobre o conteúdo dessa carta. Isso é muito interessante porque isso aproxima muitas vezes pessoas que estavam extremamente distanciadas e muitas vezes faz o outro saber do nosso sentimento. E quando a gente afirma isso para o outro também, a gente está dizendo para o outro, olha, eu lhe reconheço, me sinto reconhecido por você. Aquilo que você me deu de espontâneo, eu também lhe devolvo através do meu sentimento de gratidão. Isso também promove bem-estar e promove saúde psicológica, porque nos deixa otimista, inclusive, com relação às relações. Se o outro é capaz de fazer algo de bom para mim, é porque as relações são um campo frutífero de coisas boas, não é? Então, vamos trabalhar essas questões que a psicologia positiva nos chama a atenção. Vamos trabalhar o nosso envolvimento. Por que a gente se conforma com um dia a dia sem vontade, com um dia a dia sem entusiasmo? Por que não buscar coisas que tenham sentido e significado para a gente? Às vezes a gente fica tão preso às expectativas do outro, eu tenho que ser aquilo que os meus pais esperam que eu seja. Mas por que não a gente tentar perceber
o que é que a gente deseja e como é que a gente quer colocar em prática os nossos talentos e as nossas virtudes para que a gente possa ter uma vida com mais significado, sem que a gente passe o tempo inteiro preso na expectativa do outro. O que a gente pode fazer para ter um bocadinho mais de liberdade no que diz respeito às nossas escolhas? Para a gente ter mais autonomia. Isso é muito importante para a nossa saúde psicológica. Quantas pessoas passam a vida se queixando da infelicidade porque não foram capazes de assumir a responsabilidade pela própria vida. E você se sente responsável pela sua vida? Você sente que você é capaz de promover mudanças? Que medos surgem quando você imagina essas situações que você gostaria de transformar, essas dimensões que você gostaria de transformar? Se vocês quiserem manter contato comigo, podem enviar as suas mensagens para o e-mail da WeCareOn, info@wecareon.com, e eu recebo essas mensagens e dou uma resposta para vocês, e a gente pode conversar um pouquinho sobre esses assuntos, porque tudo isso que a gente está trazendo é muito interessante, mas não é fácil de fazer. Não é? A gente tem que quebrar uma série de barreiras, uma série de tabus, inclusive a nossa própria tendência a não, eu deixo para amanhã, né? Não deixe para amanhã, tente fazer hoje, faça esses exercícios, se permita pensar sobre o que é bom. Vamos quebrar essa tendência de a gente focar naquilo que é negativo, naquilo que não é construtivo na vida. E lembrando das nossas relações, vamos ter atenção à dimensão da escuta. Vamos perceber que o comportamento do outro fala o tempo inteiro. O outro, e isso contribui, obviamente, para as nossas relações positivas. E eu estou insistindo na dimensão das relações, porque as relações positivas são fundamentais, isso já está provado cientificamente, são fundamentais para a nossa saúde psicológica. A gente precisa do outro, a gente precisa de uma relação de qualidade com o outro, do mesmo jeito que a gente precisa de autoconhecimento e a gente precisa saber quais são as nossas virtudes, quais são os nossos valores, aquilo que a gente deseja para a nossa vida. Do mesmo jeito que a gente precisa se conhecer, a gente precisa se relacionar bem, a gente precisa ter relações de confiança e de intimidade. E para a gente poder ter essas relações, a gente precisa saber escutar. No caso, por exemplo, de relações de pais e filhos, quantas vezes os filhos de adolescentes se afastam dos pais porque já sabem, eu vou chegar em casa, a minha mãe não vai me escutar, o meu pai não vai me escutar, porque na hora que eu for começar a falar, ele já vem com um sermão ou já vem com uma bronca para mim. Então eu peço, por favor, escutem. Antes de vocês responderem a algo que o outro vem trazer para vocês, perguntem, mas como é que você sabe disso? Por que é que você quer isso? Tenta entender o mundo mental do outro. Isso significa treinar essa empatia. A gente só pode se colocar no lugar do outro na medida em que a gente se permite escutar aquilo que ele tem a dizer. Na medida em que a gente também presta atenção na nossa linguagem não verbal, porque eu posso estar em tese disponível para escutar, mas eu posso estar o tempo todo no telefone celular ou no computador e nem sequer olho no olho no outro. E nem sequer mudo a minha posição e fico na direção do outro. Então, vamos ter atenção. Se a gente quer construir relações positivas que vão nos gerar emoções positivas e que vão também nos dar sustentação para a gente continuar a buscar os nossos objetivos, vamos então prestar atenção à nossa linguagem verbal, à nossa linguagem não verbal. Vamos ter muito cuidado com as nossas crenças, com aquilo que a gente acha que o outro pensa, que o outro vai dizer, que o outro vai fazer. Vamos primeiro escutar, vamos perguntar. Vamos, antes de dar um sermão nos nossos filhos, de dar uma bronca, de colocá-los de castigo, vamos primeiro perceber qual é a versão que eles têm para contar e quais são os medos e angústias ali presentes para que eles possam confiar no nosso papel de pais e mães e possam continuar trazendo e pedindo o apoio que eles precisam. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha contribuído para vocês hoje. Muito obrigada e estou disponível na WeCareOn. Até a próxima, aproveitem esse evento. Adeus, tchau, tchau.